Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças Organizadas. Hoje é um assunto que eu gosto bastante, um dos meus investimentos preferidos que eu tenho em carteira, que são os fundos imobiliários. Eu vou te explicar um pouco sobre como que funciona e eu vou mostrar algumas características desse tipo de investimento para que você analise e comece a investir também nos fundos imobiliários. E no final do vídeo eu vou te dar uma dica extra, que é como se fosse um bônus para você realmente começar a investir nesse mercado que é muito promissor no nosso país. Então vamos para o vídeo e fica comigo até o final. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, se você estiver gostando do nosso conteúdo, gostando do que a gente posta no nosso canal, deixe o seu joinha, dê um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, é só apertar esse botão vermelho logo aqui abaixo do vídeo para você se inscrever e também receber as notificações, ativar o sininho para que você receba, sempre que a gente postar um vídeo novo, a notificação. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento até simples de serem entendidos, talvez até mais simples do que as ações. Na renda variável, a gente possui ali os fundos imobiliários e as ações como os principais investimentos. E para quem está começando nesse mercado, é melhor de repente começar pelos fundos imobiliários, muito por conta da oscilação que é um pouco menor. Então os fundos imobiliários eles são um mercado um pouco mais fácil de entender, justamente porque se trata do mercado imobiliário como um todo. Os fundos imobiliários, como o próprio nome diz, são fundos de investimentos que atuam nesse setor imobiliário. E aí existem alguns setores diferentes, por exemplo, setor de logística, shopping centers, setores de hospitais, hotéis. Eu não vou me ater aqui muito nessas diferenças, eu vou gravar um outro vídeo mais para frente sobre cada tipo de fundos imobiliários. O que eu quero passar para vocês aqui é apenas algumas características para que você consiga entender sobre como que funciona um fundo imobiliário. A gente pode fazer um exemplo, uma analogia com os condomínios fechados que existem de alguns apartamentos. Existem ali alguns blocos e nesses blocos existem vários apartamentos divididos por andares. E aí cada apartamento é como se fosse uma cota desse fundo, no caso desse condomínio. E aí a gente pode fazer essa analogia para entender melhor como que funciona um fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio, ele tem um valor patrimonial e são divididos em vários pedacinhos pequenos que são as cotas dos fundos imobiliários. E aí é onde os investidores eles podem adquirir essas cotas do fundo imobiliário e fazer parte do fundo, participando ali dos rendimentos e da gestão do fundo imobiliário. É claro que os investidores, eles não fazem parte tão ativamente dessa questão da gestão. Existe o administrador, o gestor do fundo que vai fazer esse serviço. Às vezes pode até acontecer da mesma instituição financeira ser o administrador e ser o gestor. Em alguns casos isso existe, mas a maioria dos fundos imobiliários ali tem uma instituição financeira que administra, que faz ali mais ou menos o papel mais burocrático do fundo, e tem a outra parte que é o gestor do fundo, que é onde de fato ele vai alocar os recursos do fundo imobiliário para ele comprar ativos, ver onde que é a melhor forma de investir. E aí basicamente um fundo imobiliário ele trabalha desse jeito. Existem alguns diferentes setores de atuação, alguns tipos diferentes de fundos imobiliários, e eu vou contar para vocês hoje 2 exemplos de fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que eu invisto. É claro que isso não é uma recomendação de compra para você, eu só quero mostrar basicamente algumas características de fundos imobiliários para você analisar e poder investir nesse mercado que é muito promissor. E eu queria mostrar para vocês um fundo imobiliário de shopping center e outro fundo imobiliário de galpões logísticos. Começando aqui, eu gostaria de apresentar para vocês o fundo XPML, que é esse que aparece na tela para vocês. O fundo XPML é um fundo que investe unicamente em shopping centers. Então esse aqui é o site do fundo, onde é possível ver a relação de documentos, relação de dados que o fundo disponibiliza para os seus investidores. E aí você pode acessar algumas informações desse fundo. Então nessa parte a gente tem os imóveis desse fundo, quais são os shoppings que fazem parte da carteira desse fundo de investimento. E aí a gente pode ver aqui que é justamente a primeira característica que eu gostaria de passar para vocês, que é justamente você ter acesso ao mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele é um setor que é muito valorizado.
porque as terras elas são bens finitos, você não consegue mais criar terras. Então quem são os proprietários de algumas terras, com certeza vão ter esses ativos valorizados ao longo do tempo. E os fundos imobiliários são uma ótima oportunidade para investir na área imobiliária sem ter que disponibilizar muitos recursos para fazer a compra desses imóveis. E aí, por exemplo, o fundo XPML, ele tem alguns shopping centers espalhados pelo Brasil. A gente pode ver aqui em São Roque, em São Paulo, Manaus, Salvador, Natal, o Caxias Shopping no Rio de Janeiro é do XPML, alguns shoppings em São Paulo. A maior parte dos ativos está no Sudeste, mas é um fundo muito bom porque possui alguns ativos espalhados pelo Brasil. E aí é onde entra a segunda grande característica de um investimento imobiliário através dos fundos de investimento, que é a diversificação do seu patrimônio. Você investindo em um fundo imobiliário, você consegue diversificar muito bem o seu patrimônio, não só dentro de cada fundo, mas também como vários setores de atuação. Então a gente pode ver, por exemplo, no XPML, que a gente tem ali alguns ativos espalhados por todo o Brasil. E, por exemplo, vamos supor que alguma hipótese aconteça de um shopping center ou dois vir a fechar, por exemplo. Vir a acontecer alguma coisa e precisar fechar o shopping. Vai existir outros shoppings para conseguir manter ali os rendimentos. É claro que vai ter uma queda, mas não vai ser uma queda brusca nesse sentido. O fundo ele vai trabalhar para tentar recuperar essa perda, mas existem outros ativos. Então você está protegendo o seu patrimônio. Às vezes você prefere investir em imóveis físicos para alugar, e aí você tem um ou dois. Caso você fique sem um inquilino, por exemplo, em um determinado período, você fica ali sem a sua renda. Então é um risco que você corre a mais. Nos fundos imobiliários, esse risco é muito diminuído por conta justamente dessa diversificação de vários imóveis que o fundo faz. E aí o XPML ele tem alguns ativos, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma outra característica muito importante também dos fundos imobiliários, que é justamente para você analisar que são os rendimentos, ou seja, a renda passiva mensal desses fundos imobiliários. A gente pode ver que todo ano ele distribui uma certa quantia de rendimentos. Então aqui em 2018 ele distribuiu 5,56, 2019 aumentou um pouco, em 2020 esse valor caiu, mas foi por conta da pandemia. O setor de shopping centers foi muito abalado por essa pandemia. É claro que todo mundo sofreu, mas o setor de shopping centers foi um dos que mais sofreram, justamente por terem ficado fechados. E se as lojas não estão abertas, não estão funcionando, os lojistas eles não conseguem pagar os aluguéis, e aí, consequentemente, o fundo não distribui tantos proventos assim para os seus cotistas. E esse ano, até o momento, já distribuiu 3,81 de dividendos. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Aqui é a listagem de todos os rendimentos mensais que o XPML ele paga para os seus cotistas. Uma coisa interessante é que o fundo imobiliário ele sempre paga todo mês. A lei que rege os fundos imobiliários, ela diz que o fundo imobiliário deve ser obrigado a distribuir 95% dos seus rendimentos a cada semestre. Essa que é a lei. Porém, a realidade no mercado é um pouco diferente. A maioria, digamos quase todos os fundos imobiliários, eles distribuem essa renda mensalmente para os seus cotistas. Então a gente pode observar aqui no XPML que todo mês ele distribui ali no dia 22, dia 23, dia 25, e aí aqui o valor é por cota que esse fundo imobiliário ele distribui. Então ali 30 centavos, 40, 52 centavos, 60, isso é por cota. Então se você tiver uma quantidade de cotas, é só você multiplicar para você ver quanto que você ganha por mês. E aí essa é uma característica talvez das melhores dos fundos imobiliários, que é a terceira característica desse vídeo, que são a renda passiva todo mês. Com certeza você vai ter ali uma constância nesse recebimento de renda passiva, e isso ajuda muito a você a ter uma renda extra, a ter mais dividendos para você poder investir e com certeza aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Um outro fundo imobiliário que eu gostaria de mostrar para vocês, que também é um fundo de tijolo, é o HGLG11. E aí nesse caso, é um fundo imobiliário que investe unicamente em galpões logísticos. Então o HGLG11 ele tem aí a gestão feita pela Credit Suisse, que é uma das mais conceituadas no mercado. Ele possui alguns imóveis espalhados também pelo Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco,
É bem variado a questão da diversificação desse fundo. A gente pode analisar aqui, mostrando na imagem para vocês, também tem galpão no Rio de Janeiro, e as empresas elas alugam esses galpões para fazer parte das suas operações. Então, por exemplo, tem esse galpão aqui que é da Volkswagen em São Paulo. Então a Volkswagen ela paga um aluguel para esse fundo imobiliário, e aí esse aluguel é revertido em rendimentos para os cotistas, já que os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% desse valor para os cotistas. Então a gente tem aqui a Gerdau também fazendo parte dos inquilinos desse fundo. E aí lojas americanas em Uberlândia, Kremer, Blumenau. A gente tem algumas opções. Entra também naquela questão da diversificação. São vários ativos logísticos espalhados pelo Brasil. E aí a logística é um setor que vem crescendo muito no nosso país, principalmente pelo avanço dos e-commerce que existem no nosso país, a necessidade de ter galpões logísticos mais estruturados, justamente porque as vendas pela internet têm crescido a cada ano. Então, com certeza, o setor logístico ele tem crescido e vai crescer ainda mais. E aí você pode analisar alguns fundos que fazem esse tipo de investimento e ver qual que faz mais sentido para você ali investir baseado na sua análise. E eu gostaria de mostrar para vocês também os rendimentos desse fundo. O HGLG11, entrando aqui no site da Status Invest, que é um site que eu uso bastante, a gente pode ver já logo de cara um dividend yield muito alto, 8,42. Aí na média de mercado dos fundos imobiliários de tijolo é considerado já um valor acima da média. E aí mostrando para vocês aqui por mês, a gente descendo a página, a gente pode ver. Ó, paga todo mês também, então é uma renda passiva mensal que eu recebo, que os investidores como um todo recebem, e aí é sempre ali 78 centavos, R$1, R$2,20, algum caso extraordinário que foi alguma venda de um imóvel. Então às vezes tem essa questão também, quando um fundo ele vende um imóvel e esse valor ele não fica retido no fundo, ele também tem que distribuir para os seus cotistas. E aí no caso de uma venda aí muito grande, imagina a proporção baseada em número de cotas que você tem, você pode receber uma bela de uma renda passiva. Então aqui em julho, por exemplo, desse ano, teve um caso extraordinário desse, onde o HGLG ele fez uma operação dessa, uma venda de um imóvel, e ele conseguiu distribuir um rendimento maior para os seus cotistas. E aí mês passado ele distribuiu 1,10 e esse mês também já está anunciado o pagamento de 1,10 por cota. Então você pega a quantidade de cotas aí que você tem, multiplica por esse valor, e aí você vê a renda passiva do seu mês. E a característica bônus que eu gostaria de trazer para vocês sobre os fundos imobiliários é sobre a questão de tributação. Porque todos esses rendimentos que a gente recebe, que os cotistas dos fundos imobiliários eles recebem, são isentos de imposto de renda. Você não paga o imposto ao receber esses rendimentos. Existe uma tributação na venda da sua cota, se você vender com lucro, mas isso é uma outra questão. Mas os rendimentos que você recebe todo mês, esse valor por cota, você não precisa pagar imposto de renda. Então esse é um grande atrativo, são poucos os casos de investimento hoje no Brasil que são isentos de imposto de renda, e aí você pode ter acesso a um mercado imobiliário com isenção de imposto de renda. Então a situação fica muito melhor para os investidores de uma forma geral, que podem ter um acesso a um mercado consolidado, em crescimento, e ainda o melhor de tudo, não pagar imposto sobre esses rendimentos recebíveis. Então com certeza vale muito a pena você dar uma analisada nesse tipo de investimento para compor parte aí do seu patrimônio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com familiares, manda aí para o pessoal, para que a gente consiga levar a educação financeira para mais pessoas, e me diga nos comentários se você tem algum fundo imobiliário, se você já investe nesse setor, e me fala qual que é o seu preferido. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima, pessoal!